A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso devocional com o tema Mulheres que Frutificam. Hoje nós estamos no quarto dia desse devocional que tem sido uma bênção. No primeiro dia a gente falou sobre a videira verdadeira, no segundo dia sobre o agricultor que cuida. Ontem falamos sobre permanecer antes de produzir e hoje nós iremos falar quando a fraqueza encontra a força de Deus. Nós estamos aqui estudando o capítulo 15 do livro de João e hoje o versículo que nós iremos frisar será o versículo 5. Mas antes, eu gostaria de convidar você a curtir, a compartilhar e a se inscrever também nesse canal, pois eu acredito que aqui nós estaremos reunidas e nos fortaleceremos a cada dia na palavra de Deus. E o capítulo 15 de João, o versículo 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E nós vamos meditar também em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, que diz assim: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em João, no capítulo 15 e o versículo 5, Jesus ele afirma: sem mim nada podeis fazer. E existe uma frase de Jesus que confronta completamente a mentalidade do nosso tempo: sem mim nada podeis fazer. Só que estamos ouvindo ao contrário de tudo isso. Nós ouvimos assim: você consegue, você é suficiente, basta acreditar em você, você tem força. Nós escutamos essas frases todos os dias, vemos em vários lugares. E essas frases podem até parecer motivacionais, porém elas não refletem o ensino de Cristo. Porque Jesus nunca ensinou que nós encontraríamos forças em nós mesmos, não. Ele ensinou que nós encontraríamos forças nele. E isso muda tudo, porque uma mulher que acredita que precisa dar conta de tudo, ela vive cansada. Não é assim? Tem dia que a gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo. E aí vivemos esgotadas, cansadas. Mas a mulher que ela aprende a depender de Cristo, ela encontra descanso até nos dias mais difíceis da sua vida. Nós precisamos entender isso, precisamos entender e pôr também em prática, porque o ramo ele não foi criado para sustentar a videira. Nós somos o ramo. Jesus, ele é a videira. Imagina só um galho tentando produzir uvas sozinho. Não tem como, não dá. Ele pode até ser bonito, parecer forte, pode até permanecer por algum tempo verde, bonito, frondoso. Mas quando ele está desconectado da videira, uma hora ele vai começar a secar e vai morrer. E o seu destino ele é inevitável. E tem muitas mulheres assim. Jesus, ele usa essa imagem porque ele sabia que nós também poderíamos cometer esse risco. Há mulheres tentando sustentar casamento sozinha, criar filhos apenas com a sua própria sabedoria, liderar ministérios sem a ajuda de Deus, apenas contando com a sua experiência. Mas Deus ele não nos chamou para viver assim. Não é o ramo que sustenta a videira, mas a videira que sustenta o ramo. E muitas têm se enganado com a mentira da autossuficiência. Desde o Jardim do Éden, a humanidade ela tenta viver independente de Deus. E foi exatamente essa proposta que a serpente fez. Vocês podem ser como Deus. Olha só o que a serpente falou para Eva. E desde então nós carregamos dentro de nós o desejo de controlar tudo, de estar à frente de tudo, sabe? De ter o controle da nossa própria vida. Queremos resposta para tudo, queremos resolver tudo. Só que existe um limite para a força humana. E Deus permite que nós encontramos esse limite para descobrirmos a suficiência da sua graça. Muitas mulheres, elas escondem suas fragilidades, têm medo de parecer fraca, medo de decepcionar, medo de mostrar que estão cansadas, sabe? Vivem uma vida superficial, porque elas não
querem mostrar suas fragilidades, mas Deus trabalha exatamente onde nós reconhecemos nossa necessidade. O apóstolo Paulo, ele falou por 3 vezes que Deus tirasse aquele espinho da sua carne, e a resposta do Senhor foi surpreendente, foi o suficiente, que ele falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Perceba que Deus, ele não respondeu eliminando imediatamente a dificuldade, mas ele respondeu oferecendo a sua presença. Talvez seja isso que você esteja precisando, somente da presença de Deus. Porque há situações que o maior milagre não é a mudança da circunstância, a mudança de cenário, não. Tem circunstância que o maior milagre é descobrir que Cristo permanece conosco enquanto nós atravessamos a tempestade. Ei, mulher, se você estiver passando por alguma dificuldade nesse momento, alguma tempestade, saiba que Deus diz para você neste dia: a minha graça te basta. É melhor nós estarmos passando uma tempestade com Deus no nosso barco do que nós estarmos na bonança sem Deus. Então, confia no Senhor. Há situações que Deus ele permite nós passarmos para nós adquirirmos experiência com Ele, para estarmos conectadas com Ele. Precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. O mundo ele associa que se você tem força é porque você é uma pessoa independente, mas o reino de Deus ele associa força com dependência de Deus, pois a força ela nasce da dependência, não da independência. Quando nós nos tornamos independentes de Deus, nós nos tornamos fracos. Agora, a partir do momento que nós nos tornamos dependentes de Deus, aí sim nós nos fortalecemos e nos tornamos forte. Olha só, vários exemplos a gente vê na Bíblia. Moisés, ele foi forte porque ele dependia de Deus. Esther, ela foi forte porque ela jejuou antes de agir. Ana, ela foi forte porque ela derramou a sua alma diante do Senhor. E Maria foi forte porque ela disse: cumpra-se em mim a tua palavra. Percebe-se que todos eles escolheram depender de Deus, porque a verdadeira força, ela nunca vai nascer do orgulho, mas sim da rendição, da dependência. E o que será que Jesus estava querendo dizer quando ele falou: sem mim nada podeis fazer? Jesus, ele não estava dizendo que uma pessoa assim, ele não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir estudar, não ia conseguir construir uma carreira. Ele está falando que daquilo que realmente permanece, nós podemos realizar muitas coisas sem Cristo, mas nada que produza fruto eterno. Nós podemos conquistar conhecimento, dinheiro, posição, influência, mas somente ligados a Cristo, ligados à videira, que nós produzimos aquilo que glorifica a Deus. Sem Ele existe produção e com Ele existe fruto. E qual que é a diferença entre esses dois? Nós precisamos entender que produção, ela impressiona as pessoas e fruto transforma vidas. Talvez esse tempo todinho você tenha colocado aquela vestimenta, aquela capa de mulher forte, sabe? Aquela capa de mulher guerreira, aquela mulher que pode tudo, que consegue tudo, aquela mulher resistente, sabe? Querendo mostrar ser forte para todos. Sendo a mulher que resolve tudo, a mãe que nunca chora, a esposa que nunca demonstra cansaço, a líder que sempre tem respostas. Mas hoje, Deus ele faz um convite diferente para você, mulher. Ele não pede perfeição, ele pede dependência. Ei, mulher, você não precisa carregar tudo sozinha, aquilo que Cristo já levou sobre si. Sabe, quando nós pensamos em dependência de Deus, é impossível não se lembrar de Ana. Vocês lembram de Ana? Ana, durante anos, ela carregou a dor da esterilidade. Humanamente, não havia solução. Ela poderia ter desistido. Imagina só, ela poderia ter se conformado, falado assim: ai, para mim já deu, já sei que eu sou assim, eu não posso ter filho mesmo, então vou me conformar, né? Só que ela fez algo diferente. Ela levou a sua dor até a presença de Deus. Sua força não estava em sua capacidade de mudar a situação, não. A sua força estava em saber onde derramar a sua alma. Essa é a diferença.
sabe? Não você querer saber controlar a situação. Não, eu tenho força para me controlar, para eu mudar essa situação. Não. A força que Ana encontrou foi derramar a sua alma diante do altar e depender de Deus. Antes de receber Samuel nos braços, Ana, ela encontrou descanso aos pés do Senhor. Olha só, Ana, quando ela saiu daquele templo, ela já saiu abençoada, porque ela decidiu derramar a sua alma diante de Deus. E antes mesmo de receber Samuel em seus braços, o coração de Ana já estava transformado. Assim acontece conosco também, sabe? Muitas vezes Deus fortalece primeiro o nosso coração para depois transformar as circunstâncias. Deus, ele nunca procurou mulheres que fossem suficientes, ele sempre procurou mulheres disponíveis. A videira nunca exige que o ramo seja forte, apenas que permaneça ligado nela. Talvez você esteja cansada porque você passou tempo demais tentando sustentar sozinha aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. E Deus, ele te convida hoje para que você venha soltar esse peso, que venha entregar nas mãos dele. Deixa que ele carregue por você. Descansa no Senhor, se conecte nele, torne-se dependente dele. E não se esqueça disso, o mesmo Deus que sustenta o universo também sustenta você. Mulheres que frutificam não vivem pela força do próprio braço, elas vivem pela força que vem da presença de Deus, da presença do Senhor. As mulheres que frutificam, elas são dependentes de Deus. As mulheres que frutificam se derramam no altar de Deus. As mulheres que frutificam entendem que somente a graça de Deus nos basta. Guarde isso na tábua do teu coração. Não seja independente, seja totalmente dependente de Deus, pois Ele que te sustenta e Ele que te fortalece. E nunca se esqueça, o ramo ele não produz vida por si mesmo, ele produz vida através de Cristo. E a dependência, ela nos amadurece, amém? E o desafio do dia durante esse dia, meninas, eu peço que você, toda vez que você sentir ansiedade, preocupação, você faça uma pausa, você ore e repita essa frase aqui, ó. Jesus, sem ti eu nada posso fazer, me sustenta. Toda vez que você sentir ansiedade no teu coração, fale isso para Jesus. Ore, faça uma oração rápida, onde você estiver, fala, não, Jesus, eu não quero ficar ansiosa, eu não posso, sabe? Me ajuda, me sustenta, porque sem ti eu não posso fazer nada, sabe? Diga isso para você até o teu coração entender e até você começar a agir dessa forma, amém? Vamos orar? Pai amado, hoje reconheço que muitas vezes eu tentei viver como se fosse suficiente. Me perdoa por confiar mais nas minhas forças do que na tua presença. Me ensina, ó Deus, a depender de ti em cada detalhe da minha vida. Quando eu me sentir fraca, lembre-me de que o teu poder se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Quando eu quiser controlar tudo, me ajuda a descansar em tuas mãos. Que a minha força não esteja naquilo que eu sei fazer, mas em quem caminha comigo. Eu escolho permanecer ligada na videira, porque eu sei que somente Cristo existe a vida eterna. Em nome de Jesus, me sustenta, Pai, em tua presença. É que eu já te peço e te agradeço. Amém. Amém, meninas. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu dia. E esse vídeo encaminhe para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Aquela pessoa que você vê que está tentando carregar tudo sozinha, que está sofrendo, sabe? E que você percebe que ela tem potencial se ela colocar a dependência dela em Cristo. Porque nós temos potencial sim, mas só se estivermos ligados à videira, que aí sim nós produziremos frutos que glorificam a Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, meninas, e até amanhã.